Vai no lixo, Odete, no lixo, senhor, é no lixo. Chegou no lixo, mexe nessas caixas. Começa a puxar uma, puxa outra. No fundo de uma daquelas caixas tinha uma cheia de café, pacote de 100 gramas embalado a vácuo. Ela falou: senhor, que tanto de café, deve estar vencido. Pegou, puxou um, olhou, estava em dia. O senhor falou com ela: filha, eu não dou nada vencido para ninguém. As minhas coisas tudo é em dia. Você crê que Deus vai te dar uma coisa em dia? Para você já passou de hora, já passou do tempo, mas Deus vai fazer uma obra em dia na tua vida. O dia da minha obra está chegando. Não, irmão. Que é isso, Senhor? Que tanto de café você não me pediu? Pode levar para tua casa, eu que estou te dando. Levou, eu cheguei na hora, toda alegre. Meu irmão, me chamava de meu irmão. Meu irmão, vem cá, meu irmão. Olha que benção. O que Deus preparou? Me contou a oração, o que ela pediu. Vem cá para você ver. Eu vi. Vou fazer um cafezinho agora para nós tomar. Você participar comigo dessa benção de Deus. Irmão, fez o café. Tomei o café com ela. Ela deu café para minha sogra. Deu café para vizinho. Glória ao nome do Senhor. Já teve lugar que eu contei essa obra. Depois do culto veio o diácono, veio ancião, veio cooperador, veio irmã da piedade, veio mais outros irmãos. Dizendo: irmão, quando você contou a obra do café, eu senti o cheiro do café na igreja. Eu quero fazer a obra na tua vida, que o cheiro dela vai aparecer na minha igreja, vai aparecer no vizinho, na vizinha, vai aparecer na tua cidade, na tua rua, vai sair do teu município, vai atravessar estado, e se for preciso, atravessa até país, para manifestar que eu sou Deus na tua vida. Aí, irmão, outro dia, ela estava fazendo uma faxina no Alto da Glória, em Goiânia, que é o bairro onde eu moro. Lá tem um pé de manga, até hoje está lá. Muito grande, no quintal lá. Irmão, e aquele pé de manga dá muita manga, sempre dá uma carga boa. Umas mangas bonitas. De longe a gente vê. O fruto dele é amarelinho. E você sabe, irmão, você que tem dado muito fruto nessa obra, você sabe que o olho do inimigo está em cima de você, cobiçando os frutos que aparecem. Calamanaia. Glória a Deus. O diabo já te deu umas pedradas, não foi? O diabo já te deu umas varadas, não foi? Fala aí, agora o nome do Senhor. Já tentou te arrancar, não foi? Já tentou te derrubar, não foi? Glória a Deus, mas hoje eu vou te dar mais adubo aqui, vou chegar mais água na tua raiz. Você ainda vai crescer mais ainda. Está dando lucro, vai dar mais lucro. Hoje vou fazer um investimento maior em ti. Receba mais virtude, mais poder, mais luz, mais entendimento, mais sabedoria, mais autoridade, mais fraqueza, mais condição de discernir na terra. Receba, em nome de Jesus Cristo. De manga, e ela gostava muito de manga. Falou: Senhor, quanta manga, aleluia, que vontade de chupar uma manga, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma manga hoje, aleluia. E também está escrito, Senhor, que o justo não mendiga o pão. Eu não vou pedir manga nessa casa, aleluia, mas Senhor, se for agradável teus olhos, prepara a manga para me chupar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Irmão, e pela mesma hora do dia, eu estava no centro da cidade, que ia ver um serviço no banco. Irmãos, ele foi passando na minha frente uma carriola de manga, aquelas mangonas grandes que eu chamo coração de boi. Irmão, as mangas bonitonas, sadia. O Senhor falou comigo lá no centro, irmão, já tinha saído do estacionamento, estava na rua. O Senhor falou: para o teu carro, compra uma sacola de manga e leva para o Odete. Eu falei: Senhor, eu paro carro aqui, não tem lugar de parar, aqui é proibido estacionar, não quero saber. Fala aí, encosta teu carro, compra uma manga para o Odete. Fala aí, você crê nisso? Se for preciso o Senhor fazer alguém parar, aleluia, cerca o caminho de alguém para fazer chegar na tua mão aquilo que Ele quer que chegue. Hoje o Senhor não
loja, o barracão dela no fundo da minha loja, só que não tem passagem, não tinha passagem da loja para o barracão, tinha que rodear pelo outro lado da rua. Então, irmãos, entrei na loja, pus a sacola lá até eu ter um tempo de ir lá na casa dela, pensei que ela estava em casa. 5 minutos que eu tinha chegado, escutei um barulho lá na porta, era ela. Mulher alegre, irmão. Quem olhava para aquela mulher, fala, essa mulher mais rica do mundo. Não sabe o que é prova. Ela vivia rindo e dando glória. Como que vai, Roberto? Louvado seja Deus, meu irmão. Tem que casar. Eu falei, opa, pisou no meu calo. Casar. Essa mocinha aqui pode levantar. Levanta. Essa é minha esposa, Maria da Paz, tá? Para quem não conhece. Eu pedi ela no começo do nosso namoro em casamento. Ela me deu um não, mas continuou comigo. E foi a hora que Deus tocou meu coração e falou, bom, já que você está aí, não custa nada, né? O primeiro laço comigo você fazer. Então eu decidi casar e foi no final de setembro, se eu não me engano. Meio de setembro. Faltando mais ou menos um mês e meio. Eu cheguei na minha cunhada, que é a Fátima, aquela moça de branco ali. Atrás desse rapaz careca bonito aqui, ó, coelho, ó, pra você também. E a gente sentou, escolheu a data, uma data que ela não tivesse decoração, para ficar tudo mais tranquilo e tudo. E a gente foi correndo, conseguindo as coisas, vendo um lado, vendo o outro. Aí a minha esposa falou que ia embora. Falou que ia me deixar porque eu estava indo para São Paulo atrás de serviço com outro rapaz e que eu não dava atenção para ela. E era tudo, gente, detalhe, era escondido. Eu ia pedir ela em casamento 2 semanas antes do casório. Então ela não estava sabendo. E a gente ia casar sem ela saber, né, bem dizer. 2 semanas antes já era um choque para a noiva. Então assim, a gente estava nessa situação, as coisas pegando, o inimigo atentando, porque ele não queria. Aí chegou ao ponto dela falar para mim que ia embora. Aí eu falei, não dá certo. Não dá certo, aí eu tive que abrir o jogo com ela. Falei para ela, ela quase arrancou os cabelos que tinha, mas depois ela pôs aplique, casou de aplique, não tem problema. Aí resolvemos fazer, comunicamos a todos, fizemos o convite. Desculpa alguém que não foi convidado, mas eu já falei que a situação é meio complicada. E as coisas a gente paga, né, por cada pessoa que vai na festa. Desculpa se eu não tive afinidade com alguém aí, que eu não convidei alguém que gostaria de ir, mas é porque as condições estavam poucas mesmo. E a gente foi indo, convidava um padrinho, convidava outro reclamava porque convidou em cima da hora. A gente teve 3 ou 4 casais de padrinhos, né, que aceitaram e desistiram. Inclusive um, no dia do casamento não veio, a gente teve que improvisar, meu irmão subiu ao altar como meu padrinho. Mas tudo deu certo. Ficou num aperto, um dinheiro que não cabe aqui, um dinheiro que não cabe ali. Final de contas, eu entrei na festa devendo R$930 e saí com a festa paga. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome de Deus seja louvado. Amém. Também, diante de Deus, na escritura da igreja do Senhor, para render graças a Deus pela misericórdia dispensada, perdão dos pecados e a promessa fiel de salvação, de guardarmos esta graça e somos fiéis à palavra de Deus até o fim. Eu graço, Senhor, pela sua misericórdia, nos anos 80, ninguém teve o Senhor da minha casa, uma vizinha, foi a minha casa a mandada de Deus, e anunciou a graça, minha mãe, anunciou esse evangelho da salvação, e disse que esperaria ela por muitos anos para nos completar a obra na nossa casa, né? Ela fosse me acreditasse naquele evangelho, em sua casa serviria, Senhor. Dou graças a Deus, que há 5 anos, quando eu congreguei a primeira vez com minha mamãe, bem que o Senhor aguardando na palavra. 10 anos esperou para que Deus fizesse uma obra com o papai,
mas hoje a nossa casa serve o Senhor com alegria também. Eu graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mamãe bastante provada na perna, irmão, glória ao nome do Senhor. Na carne, passou por 10 cirurgias, irmão, glória ao nome do Senhor, mas na 10ª cirurgia, eu achei que Deus fosse recolher a mamãe, glória ao nome do Senhor, na certa tarde, ouvi, irmão, glória ao Senhor, gritos e dores da mamãe na cama, irmão, glória ao nome do Senhor, os gritos dela, que circulam dentro de mim, um corte, em toda a barriga, irmão, de 3 horas, nós trocávamos uma toalha branca por uma toalha vermelha, glória ao nome do Senhor, uma angústia muito grande, irmão, tocou meu coração. E eu entrei dentro do quarto e falei, Senhor, largamos tudo para te servir, para ser crente. E nós acreditamos, porque está escrito, como Deus deu para o servo de Deus no início do culto, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, que bate, a porta se abre. Então eu te pedi, Senhor, em nome do Senhor Jesus, manda o teu anjo na minha casa, cura minha mãe, eu vou glorificar o teu nome. Eu graças a Deus, irmão, glória ao Senhor. Eu levantei do oração e sentei na cama, porque aquele que pede não tem que confiar e aguardar a promessa de Deus. Glória ao Senhor, pedi, sentei na cama e fiquei esperando o anjo vir, irmão. Glória ao nome do Senhor. Passou 5 minutos, ouvi uma batida na porta, fui até a porta da cozinha, quando eu abri era minha sobrinha, 7 anos de idade, estava toda vermelha, glória ao nome do Senhor, olhando no meu olho, eu falei, filha, eu disse, a paz de Deus, que o primeiramente foi, filha, eu estava em casa agora, de tio, e Deus mandou eu ignorar a vovó, glória a Jesus. Eu falei também de pressa, Pai de Deus, que nós vamos ter que ir lá no quarto, nós dobramos o joelho por lá, feito uma oração, e quando eu levantamos a oração, disse, Nathalie, você tem alguma coisa, filha, tenho, Deus mandou eu abraçar a minha avó e vai fazer um milagre agora, glória a Jesus, a doutora passou na minha frente chorando, quando ela abraçou a minha mãe, Deus passou ela para conhecer o Espírito Santo. Foi 15 minutos de linguagem, ela com a minha mãe, e quando ela voltou, a minha mãe, Deus tinha cicatrizado toda a cirurgia. Eu fui lá minha mãe na hora que eu fui glorificado naquela hora. Deus prometeu para a mamãe que aquela cirurgia nunca mais ela voltaria a fazer, nunca mais voltaria a mexer no mesmo lugar. Isso pelo Senhor, mas uns meses atrás, irmão, mamãe começou a sentir alguma coisa naquela região, que estava com exame, e o médico constatou que ela estava com câncer no ovário. Glória ao nome do Senhor. Bastante tristeza no nosso coração, principalmente do coração de papai. Glória ao nome do Senhor, uma angústia muito grande. E o médico pediu para ela retornar dentro de 3 vezes para fazer um exame mais detalhado e fazer a cirurgia. Mas eu dou graças a Deus, glória ao nome do Senhor, que papai demorou para vir com essa graça. Deus não foi evidente de certo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Mas eu dou graças a Deus que ele virou crente de verdade. Glória ao nome do Senhor. Eu graças a Deus, irmão, que a madrugada do papai orando e falando com Deus. E disse que a papai com o Senhor assim, tu prometeu, Senhor, que a minha esposa, minha companheira, minha amiga, que sofreu para que eu fizesse uma obra na minha vida, nunca mais passaria pela mesma cirurgia. E agora um câncer no ovário, Senhor, eu acredito no milagre. Toda madrugada tu vai ouvir a minha voz, até que eu fazer uma obra com ela. Eu graças a Deus que passou os 3 meses, papai fazendo a oração. E chegou o filho, não vi depois no hospital fazer o exame da galera da mamãe fazer a cirurgia. Eu dou graças a Deus, irmão, que foi feito então a mamãe ficou numa farinha. E daqui a pouco, irmão, agora o Senhor vem no médico, glória a Jesus das alturas. E disse, olha, por acaso o Senhor é crente, ela disse sim, por misericórdia. Fiz a Deus da congregação gritando para ti, glória ao nome do Senhor. Ele disse, então, glória ao Senhor, a dúvida que eu tinha já foi esclarecida. Toma aqui o seu exame. Eu tenho um exame onde a senhora tem um ovário e um câncer. Glória ao nome do Senhor, e tenho aqui um outro exame que a senhora não tem nem câncer e nem ovário. Glória ao nome do Senhor. Deus passou, fez cirurgia na mamãe, cantou câncer, cantou ovário. E Deus está sendo glorificado. Aconteceu na vida da minha esposa, ainda na sua mocidade. Glória ao nome do Senhor. Por graças a Deus, glória ao nome do Senhor, servindo a Deus ali na mocidade, em nome do Senhor, mas trabalhando muito, num horário difícil. Ficou complicado a serva de Deus congregar, e ela foi se enfraquecendo. Glória ao nome do Senhor, mostrando umas vaidades, sempre crendo no Senhor, glória ao nome do Senhor.
Mas tem muitas pessoas com bastante dificuldade de congregar e já não está bastante enfraquecida na graça. Deus achou graça de entrar para fazer uma obra na sua vida. Dou graças a Deus, irmãos. Agora, no momento que um acidente dentro da sua casa, a sua casa incendiou e pegou fogo. Glória ao nome do Senhor. Um fogaréu muito grande que se iniciou dentro do seu quarto. Glória ao nome do Senhor. Ele foi chamar para socorro, para não apagar aquele fogo. Mas tudo que estava no seu quarto foi consumido, irmão, porque o fogo se iniciou dentro do quarto. Todas as roupas que tinha comprado, tudo que possuía, glória ao nome do Senhor. Esse era o momento de Deus entrar para fazer um milagre. Quando a terra de Deus entrou no seu quarto, irmão, agora o Senhor vai ajudar a tirar toda aquela sujeira e as coisas que não foi fogo destruir, glória ao nome do Senhor. De repente, uma bolsinha num canto, glória, ela achou estranho, porque o fogo destruiu todo o guarda-roupa. E quando ela pegou a bolsa na mão, que ela abriu, glória ao Senhor, estava a Bíblia, o inário e o céu, glória a Jesus. Deus preservou os utensílios espirituais. Aquilo fortaleceu a serva de Deus, ficou firme no Senhor. Hoje minha esposa e eu estou aqui dando glória. Deus, com graça, preparou o nosso casamento. Já com algum tempo de casado, sentimos no nosso coração o desejo de ter filhos, glória ao nome do Senhor. Mas a serva de Deus já conhecia porque ela tinha uma dificuldade. Chegamos à medicina, glória ao nome do Senhor, na altura, e a médica nos informou que com um tratamento muito caro, irmão, ela teria mais ou menos 10% de chance, irmão. Glória ao nome do Senhor, não temos condição de fazer o tratamento, temos bastante. Eu chamei a serva de Deus e disse: ó, filha, a partir de hoje, vamos orar juntos nas madrugadas e pedir para aquele que pode fazer algo por nós, para aquele que tem o desejo do nosso coração. Durante muitas madrugadas levantamos juntos e juntos conversamos com Deus a respeito do nosso pedido. Glória ao Senhor, a Deus prova aquele que Ele ama. Glória a Jesus. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, nada, irmão. Glória ao nome do Senhor. Durante algumas vezes, a terra de Deus está cuidando. E no negativo ela vinha chorando na minha direção, com o exame na mão, irmão. E eu segurava para não chorar diante da serva de Deus. Era muito duro, irmão, essa situação. Glória ao nome do Senhor, uma certa tarde ela estava pegando glória ao nome do Senhor no colo da casa, e eu chorando escondido. Aí eu já não aguentava mais aquela situação. Glória ao Senhor, um dia anterior, mais um exame negativo. E de repente no celular tocou, irmão, é um servo de Deus que está aqui conosco. E ele disse: olha, nós estamos aqui já para orar. Nós sentimos de te convidar, nós estamos te aguardando aqui. Chamei a serva de Deus, ela disse: dá uma tristeza do meu coração. Não era você sozinho, eu fui sozinho, irmão, passei pela porta de alumínio de casa. Eu falei essa palavra para você: Senhor, mais uma vez eu passo por essa porta de alumínio e choro, glória, Senhor, porque eu não posso ser pai e essa serva não pode ser mãe. Esse irmão, uma cidade de casa, um corredorzinho pequeno que tem para esse Senhor, mais uma vez passo por esse corredorzinho, dentro dessa escada chorando, porque eu não posso ser pai, a serva minha não pode ser mãe. Olha essa igrejinha do lado, essa borracharia do outro, a mesma tristeza por não poder ser pai. Subi pela sua conversando assim com Deus, irmão. Glória ao Senhor, só tem o servo de Deus para botar um joelho para orar. E quando levantamos oração, irmão, o Espírito de Deus se manifestou dentro daquela casa. E por divina santa revelação, Deus tomou um dos seus servos com a visão de Deus. Ele apontou para nós e disse que hoje Deus te deu uma revelação a respeito da tua prova. Eu vi do lado esquerdo uma página escrito borracharia e do lado direito uma igrejinha. Eu subi, eu fui integrar esse veículo, deixou um corredorzinho contínuo, parei na frente de uma porta de alumínio. Quando eu abri essa porta, eu vi uma mulher na cozinha. Essa mulher tem um desejo, um problema, desejo ser mãe, problema de ovulação. Glória ao Senhor. Volta para sua casa hoje, eu não esqueça a sua esposa, se preparar fisicamente, psicologicamente, que ela vai ser mãe de 2 meninos. Glória ao nome do Senhor. Eu sou graças a Deus que não tinha esse banco está o Pedro e está o João. Eu estou aqui dando glória a Deus e Deus cumpriu a sua palavra, cumpriu o desejo do nosso coração, e Deus está sendo glorificado. Graças a Deus, temos visto muita obra, deixa de misericórdia de Deus. Está no estado do Rio de Janeiro, no Paraná, na mocidade do Paraguai, na Argentina. Tem muitas obras que temos visto, não feito pela nossa própria força, mas pela misericórdia de Deus. Eu graço, Senhor, por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém.
O homem, com a sua sabedoria, ele quer criar, ele quer inventar. Ele inventa foguete, inventa carro, que corre 240 ou até mais. Ele inventa a maneira de descer lá no fundo do mar, ver o que tem lá. Os esconderijos, o reservado de Deus. O homem, ele inventa foguetes, uma nave espacial, entra na lua. Só que no céu só entrará os limpos de mão e puro de coração. A sabedoria e a ciência do homem não dá direito para ele entrar no santuário de Deus e descobrir a excelência dos seus mistérios, porque ele ocultou os sábios aos entendidos e revelou aos humildes e aos pequenininhos de coração. O homem toma os caminhos mais fáceis para desafiar Deus. Eu quero ver o homem entrar dentro do sol. Por que o homem não entra no sol? Porque ele sabe que o sol queima e você está com medo do demônio. Mas te diz Deus, eu vou aumentar você cada vez mais forte do que o sol. O diabo não vai ter coragem de chegar perto de você, porque o fogo do meu espírito que vai sair e vai queimar ele. Então, não desiste. Continua. Espera o Senhor. Deus não mentiu, Deus não mente para ninguém. Se alguém foi infiel, Deus permanece fiel. Acorde enquanto é tempo. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Divide-se em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E o 3 testifica no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ama a música, porque lá no mundo, alguém na loucura da música, ele acha melhor tirar sua vida. Mas a graça do Filho de Deus, essa melodia que está invadindo a tua alma, ela ordena que a tristeza vá embora. E a madrugada já chegou aqui onde nós estamos. Mas o Espírito de Deus está sobrevoando entre nós. Aqui estão os homens de Deus e estão as mulheres de Deus. Que o prazer deles é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. À minha direita tem um homem de Deus provado, que antes dele chegar aqui o demônio tentou rir da cara dele. Mas na virtude que estamos aqui, ele já está sentindo que o céu já abriu. E que Deus vai trocar esse carro por um carro melhor. Na minha frente tem um que a promessa que Deus fez de 3 obras já está sendo consumada. Por isso que Deus escondeu ele debaixo de uma nuvem de sangue e o segredo de Deus para que o demônio não escute. Porque naquele dia Deus embetumou a arca com betão e com pedra, porque não podia vazar. Porque lá dentro estava a continuidade da obra da criação de Deus, que ele tinha um plano de continuar do outro lado do dilúvio. E quando Deus faz uma promessa na nossa vida, ele inventou em volta da nossa casa para o demônio não escutar a promessa e a sentença. No teclado está tocando um homem de Deus sofrido, desprezado. Tem dia que ele toca com as mãos, mas a alma chorando. Nessa noite, no dedilhar desse instrumento, cada nota que ele toca, os anjos estão fazendo festa no céu. E uma preocupação: será o que está gerando no ventre da minha esposa?
é a obra do milagre. Porque um dia o Espírito falou que ia te fazer você ficar louco. A loucura ia te tomar e você ia parar dentro do manicômio. Mas escolhido de Deus não fica louco. Louco tá o demônio, que não achava na banaia. Não esperava que Deus fazia uma obra tão grande como Ele fez na tua vida. Espera, homem de Deus, que esse ano de 2002 Deus vai te surpreender. Tem 3 mulheres de Deus aqui também. Não dá para dizer o nome de todas porque não lembramos, mas Deus sabe. A mulher sabe que fica a casa, mas a tola destrói. E a sabedoria dessas mulheres está edificando a casa. Por isso, o Senhor chama Ana, Marta e Maria. Glória ao nome do Senhor. Maria visitou Isabel. Bendito é o Senhor. E na saudação a criancinha saltou no ventre. Ana tinha um desejo no coração. E Deus cumpriu o desejo do seu coração. Marta, muitos falaram que ela não escolheu a boa parte. Mas o amor de Cristo foi maior para com Marta. As 3 sabem edificar a casa e verá muitos milagres. Estas santas palavras é revelada pelo Espírito de Deus. Hoje, dia 20/3/2002, graças te damos, ó Deus, pela liberdade de estarmos falando contigo. Essa noite vai ser diferente na nossa vida. Tudo para a honra e glória do nome de Deus. Sabedoria do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus mata a carne, mas salva a alma. E o homem mata a alma para salvar a carne. Mas a tua alma a Deus pertence e o homem não a matará. Amém e amém. Na vida de um homem que na sinceridade do teu coração serviu a Deus enquanto viveu na face da terra, na cidade de Cabiúva,
nosso irmão Firmino morava em uma fazenda onde trabalhava ele, tua esposa e teus filhos, e conhecer esse Deus maravilhoso, e Deus converteu seu coração, chamou nas águas do santo batismo. E desde quando que o irmão Firmino saiu das águas, o prazer dele era dizer: Deus é bom. Chegava diante dos amigos: Deus é bom. Chegava diante do patrão: Deus é bom. E aquilo irritou o patrão, aonde chegou diante dele e falou: Firmino, depois que você conheceu esse Deus e que você batizou nessa igreja, a tua vida é dizer que Deus é bom. Mas ele, retrucando ao seu patrão, diz: mas Deus é bom. Em um dado momento, o seu patrão, tomado com uma ira, falou: Firmino, a partir de hoje, você, sua mulher e seus 14 filhos não vai morar mais na sede da fazenda. Você vai morar lá dentro do galinheiro, junto dos patos, da galinha, dos pintinhos. E lá dentro, eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom. E o Firmino entrou dentro do galinheiro, ele, a sua mulher e seus 14 filhos, mas sempre glorificando o nome de Deus. E passaram dos tempos, um dia chegou o diretor do Banco do Brasil, numa caminhonete, e parou e avaliava aquela fazenda. E o Firmino andava um pouquinho e dizia: Deus é bom. E começou a mostrar as repartições da fazenda, e sempre dizendo que Deus é bom. E aquele diretor do banco perguntou: Firmino, onde você mora? Ele falou: aqui, na sede da fazenda. Ele: não, ali dentro daquele galinheiro. Aquela lá é minha esposa e aqueles meninos são meus filhos. Firmino, mas galinheiro não é lugar de um pai de família morar com os filhos e a esposa. É, doutor, mas Deus é bom. Glória ao nome do Senhor. E o diretor novamente perguntou: Firmino, mas aonde você mora? Doutor, eu moro dentro do galinheiro, doutor. Mas lá não é lugar de você morar. Mas doutor, Deus é bom. O diretor foi embora e passou os tempos, os dias, passou até anos. Quando foi um domingo de manhã, o Firmino, naquela mesma humildade e confessando o nome do que Deus maravilhoso, glória a Deus, chegou o diretor numa caminhonete e na cerca da fazenda ele gritava pelo nome do Firmino. O Firmino atendeu e falou: pois não, doutor. Firmino, Deus é bom. Ele disse: Deus é bom. Então eu vim aqui te convidar para você ir almoçar comigo, você, tua mulher e seus filhos. O Firmino não queria ir, porque os filhos não tinham calçado, uma roupa simples, ele também descalço. Mas o diretor disse: Firmino, Deus é bom. Ele falou: Deus é bom, então vamos comigo almoçar. E ele foi. E quando foi chegando perto de um lugar, em frente a uma chácara, o Firmino viu um monte de carro doando, um monte de carro zero na porta daquela chácara. E desceram, e quando foi entrando, ali estava prefeito, vereadores, todos da alta sociedade. E os garçons com gravatas de borboleta, servindo um festão muito grande. E aquele diretor bateu palma, todos ficaram de pé e falou: apresente para vocês o meu amigo Firmino, a sua mulher e seus filhos. Todos aplaudiram Firmino. O diretor chamou um garçom e falou: garçom, você pode deixar faltar comida na minha mesa, bebida na minha mesa, mas na mesa do Firmino, da mulher dele e dos filhos, não me deixe faltar nada. Glória ao nome do Senhor. E de repente, lá no fundo, uma mesa bem grande e com alguns dizeres, reservada para o Firmino e toda a sua família.
Foi colocado em volta daquela mesa e o garçom foi servindo carne, foi servindo refrigerante, salgado. E a sua esposa viu para ele e disse: bem, isso aqui está parecendo é o céu. O Firmino disse: é o céu, bem, come, Deus é bom. Os meninos olhavam e diziam: papai, isso aqui é carne, pai. É carne, meu filho, come, Deus é bom. E a lágrima descia no olho do Firmino, porque até então, há pouco, o Firmino estava lá dentro do galinheiro, só porque ele falava que Deus era bom. E um homem que tinha uma riqueza da terra começou a criticar o Firmino porque ele dizia que Deus é bom. E nós aqui também confessamos: Deus é bom. E quando que foi embora o povo, ficou só o diretor, o Firmino, a sua mulher e seus filhos. O diretor do banco levantou e falou: Firmino, pede a sua mulher para pegar os meninos e levar para a caminhonete, você vai me ajudar a fechar essa casa. E o diretor entrou lá para dentro do quarto e olhou um quarto de casal com um suíte, os guarda-roupas cheios de roupas. E o diretor falou: Firmino, esse que é um quarto digno de um casal entrar e descansar da luta do dia a dia. Não é aquele galinheiro não, Firmino. Mas o Firmino, com o olho cheio de lágrimas, olhou para o diretor e falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E o diretor fechou aquele quarto, foi pro outro, um monte de cama, um monte de beliche, tudo arrumadinho. O diretor falou: Firmino, isso aqui que é um quarto de um casal, é colocar os seus filhos para repousar. Não é o galinheiro não, Firmino. O Firmino falou: é verdade, doutor, mas Deus é bom. E fechou aquele quarto e foi para a cozinha. E lá na cozinha, uma geladeira toda cheia de tudo, o freezer todo cheio, o armário cheio e uma mesa bonita. E alguém falava, o Firmino olhando, o diretor falava: Firmino, isso aqui que é uma cozinha para o dono de uma casa receber os seus convidados e servir a refeição. É verdade, doutor, Deus é bom. Foi para a sala, estante, sofá, tapete, tudo completo. Firmino, isso aqui que é uma sala para receber os convidados dentro da sua casa e seus amigos. É verdade, doutor, mas Deus é bom. E saiu, fechou ali, foi passando na lavanderia, máquina de lavar roupa, tanque de lavar roupa. Falou: isso aqui que é um lugar da sua dona de casa cuidar das roupas e cuidar dos seus afazeres. É verdade, doutor, Deus é bom. E foram saindo para ir embora. Quando chegou na saída da chácara, o diretor falou pro Firmino: Firmino, só dizer uma coisa, eu vou embora e você não vai. Ele falou: não vou, doutor. Não. Por quê? Porque 2 anos atrás eu fui lá naquela fazenda avaliar e você falou pra mim que Deus é bom. Todas as vezes que eu te perguntei, você falou pra mim que morava dentro do galinheiro com a sua mulher e 14 filhos, e sempre dizendo que Deus é bom. Não é verdade, doutor, mas Deus é bom. Pois então, Firmino, o teu Deus que é bom, ele mandou eu, o prefeito, os vereadores, construir essa chácara todinha para você. Tudo que você viu é tudo teu, Firmino. E agora vem aqui na frente, na entrada da chácara, arranque esse pano aí. O Firmino foi, arrancou o pano, estava escrito: Recanto do Firmino. Quando veio do lado de dentro, o diretor falou: Firmino, arranque esse outro pano. O Firmino arrancou outro pano, está lá escrito: Deus é bom. Porque Deus é bom. Tirou o Firmino do galinheiro, exaltou ele, porque ele não negou o nome de Deus e colocou ele dentro daquela chácara. Deus preparou no ano de 1999, estivemos na casa do Firmino e ele nos contou essa obra. Vimos, apalpamos com as nossas mãos a grandeza desse beijo maravilhoso. E uma grande obra que vi também ali naquela casa foi na sala. Tinha um quadro estampado, escrito assim: O Deus dos deuses, Deus vivo da congregação cristã no Brasil. Tirou o Firmino do galinheiro e colocou dentro desta casa.
porque o Deus do Firmino é bom. Os diretores assinou, prefeito, vereador, e está lá no mural pregado na casa do Firmino, porque este Deus é bom. Amém. E amém. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai amado, segundo livro de Reis, capítulo 20. Os irmãos, as irmãs vão se revezando aí, certo, irmão? Às vezes irmãs de salto, outras irmãs idosas, criança no colo. Tudo isto é bom, os irmãos também. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sanarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Estes versos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Uma determinação, profeta de Deus. Ele foi para uma missão e falou para Ezequias, que havia adoecido de doença de morte, ele ia morrer. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que o profeta falava, estava falado. E o povo tinha tanto medo desta época dos profetas, que quando o profeta entrava num lugar, eles já iam recebendo o profeta dizendo: é de paz a tua vinda. Glória ao nome santo do Senhor. E Isaías falou e saiu. Mas Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: se servido de te lembrar de mim, que andei diante de ti em verdade. Ele tinha crédito.
Andei em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aleluia. Tocou no sentimento de Deus. E alguns têm chorado muito. E tocou no sentimento do Todo-Poderoso. O Senhor não hesitou. E Isaías era profeta, era preparado. Isaías não mediu esforço. Isaías não falou, vou perder a minha reputação como profeta. Falei uma coisa, agora eu vou ter que falar outra. Ele não instou, ele não se rebelou contra o Senhor. Disse o Senhor a Isaías, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Aleluia. Isaías não contendeu com o Senhor, mas tu falaste para mim falar que ele ia morrer, agora tu manda eu voltar lá e falar para ele que ele vai sarar. Ele não contendeu com Deus, porque Deus tem prazer com o homem que não contende com ele. Por isso que Deus diminuiu a vida do homem, irmão. Na antiguidade o homem vivia 600, 800 anos, e Deus diminuiu. E jogou para 120 anos, segundo a lei. Está determinado que a vida do homem seja de 120 anos. Embora no Salmo está escrito que é dos 70 a 80, que passa disso é enfado e cansaço. Mas não é profecia no Salmo, apenas está fazendo referência. Mas na lei está determinado 120. Mas nem todos vivem isso, muito poucos. Porque não é vantagem um homem viver muito na terra. Porque quanto mais o homem vive na terra, mais difícil torna a salvação. Porque o homem contende com Deus a cada momento. A cada momento que o homem pergunta, por que aconteceu isto na minha vida? Por que aconteceu aquilo? É como se estivesse culpando o Criador daquele fato acontecido. E esses porquês faz com que o homem, aleluia, santo é o Senhor. Então Deus diminuiu a idade do homem, para que o homem pudesse ter salvação. Para que não contendesse com Deus. Então se tu estás contendendo com os acontecimentos da vida, contendendo com aquilo que está acontecendo, não contende mais. E o Senhor aumentará os teus dias. Porque o Senhor tem prazer de aumentar os dias dos homens que são retos e amam o Senhor de verdade. Que tem crédito. Mas tem alguém que não tem crédito. E entrou aqui hoje. Aleluia. Até os bancos, as empresas bancárias, eles querem dar créditos. E muito mais o Senhor, para aquele que precisa de crédito. E ninguém mais precisa de crédito do que aquele que está devendo. E quem tem muito crédito, muitas das vezes não precisa de crédito. E quem tem muito crédito é que nem aquele homem que é muito rico. E ele vai no banco, se debitar os 10 reais na conta dele, os 5 reais, não importa o valor. Ele briga com o gerente, ele faz o gerente estornar o valor, tem que estornar. E o gerente estorna, porque não pode perder aquela conta. Ele tem 5 milhões no banco, 10 milhões, vai perder aquela conta. Por causa de 10 reais, estorna. Mas o pobre não, o que está devendo, ele paga. E ele é mais humilde, porque o que tem muito crédito, ele é meio arrogante. Ele chega de cabeça erguida no banco. Mas aquele que está devendo e quer acertar a vida, ele chega de cabeça baixa e fala, eu vim aqui para acertar. Tem como negociar minha dívida? Aleluia, glória ao nome de Deus. É bem diferente quem chega com crédito e quem chega devendo. Quem chega devendo está sempre atrás de uma negociação. E hoje o Senhor vai fazer algumas negociações com alguns que estão em dívida com o Pai, para que você possa saudar elas. Você vai saudar elas louvando ao Senhor, fazendo visita, trabalhando na obra, visitando o pobre, cooperando na coleta, atendendo o menos favorecido, cooperando com o ministério. Você vai estar somando e o Senhor vai fazer com que seja amortizada a tua dívida. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu.
Então hoje o Senhor, aleluia, quantas parcelas dá para fazer? Será que em 50? Aleluia, Santo, eu tenho que acertar, eu tenho que dividir, tenho que dar, eu preciso voltar a ser aquele crente de outrora. Aleluia, tantas coisas me marcaram, me sinto tão vazio, tão pequeno, mas hoje o Senhor vai encher você do que é do céu. Este copo, irmão, ele cabe um dedo de água, mais do que isso não cabe. Porque o que está cheio não cabe mais nada, mas o que está vazio cabe muita coisa. Por isso que quando foi constituir os diáconos, os apóstolos falaram que seja um homem cheio do Espírito Santo. Por que cheio? Porque quem está cheio de amor não cabe o ódio. Quem está cheio de alegria não cabe a tristeza. Quem está cheio do Espírito de Deus não cabe outro espírito. E hoje tu não ficarás vazio, mas tu sairás cheio. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas quando está vazio, se tem a metade de água aqui, falta mais meio copo, cabe mais meio copo de alguma coisa. Pode ser água e pode alguma outra coisa para matar a pessoa, né, também. Aleluia. O inimigo não vai colocar coisa boa. Então se alguém está vazio aqui, está perigoso do inimigo encher você de alguma coisa dele. Mas antes que ele encha, o Senhor vos encherá do Espírito, e o Senhor vos enchendo do Espírito, não caberá nada da parte do diabo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí cumpre o Salmo 23, faça-se com que o meu cálice transborde. Aleluia. E tu vai transbordar de amor, tu vai transbordar de caridade, tu vai transbordar de alegria nesta noite por esta palavra. E o Senhor mudou a história na vida de Ezequias. O Senhor mudou a história. Os irmãos imaginam o Criador ouvir a criatura. Tem gente que não é humilde para ouvir o teu irmão, não ouvir a tua irmã. O Senhor é humilde, que Ele ouviu. Ele ouviu Moisés: Senhor, tu tirou nós do Egito agora para destruir o povo. Por que o faraó, por que o Egito vai falar de ti? Que tu és um Deus vingativo. E Deus ouviu Moisés. Irmão, a criatura ouvir o Criador é algo natural. Mas, aleluia, o Criador ouvir a criatura é algo sobrenatural. Precisa muita humildade no Todo-Poderoso para que Ele possa ouvir o outro. O Senhor te ouve, não quer. Aleluia, Ramanaia Jesus. Moisés, irmão, fez com que Deus ouvisse ele. Ezequias chorou e Deus ouviu Ezequias. E Deus ouviu e estava determinado a morte. Olha, ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Já estava determinado. Mas irmão, estava determinado alguma coisa na tua vida e o Senhor vai revogar hoje. Hoje é revogado. Já estava armado alguma coisa contra você. Haveria derrota e haveria morte. E o Senhor diz: haverá vitória e vida. O inimigo estava contando com a tua derrota, mas o Senhor muda o rumo da tua vida por essa palavra. Como um dia o Senhor ainda deu de entrar nessa parte, embora não tinha lido aqui, mas o Senhor está trazendo em frente. Quem pode mudar alguma linha na história é só quem escreveu, só o autor da história. Essa história ela começou. Quando essa história começou, ela começou assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim? Começou a história. Quando essa história estava começando, quando o autor estava começando a escrever a história, o fim já estava pronto. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Alamanaia, Jesus. Quando a história começou, o fim já estava pronto. Porque o escritor de um livro,
Ele tem que saber como que vai ser o fim da história. Quando ele começa a escrever, ele tem que ter noção. Aleluia. E o emaranhado da história, no início a história é simples, mas com o passar das folhas, vai se complicando a história. E vai se entrelaçando as famílias, e vai acontecendo os dramas, e aquilo vai chamando a atenção do leitor, que vai se aprofundando, e vai vivendo aquela história ao ler aquela história daquele autor, imaginando como será o fim. Às vezes dá uma curiosidade de ver a última página, mas não pode, porque senão perde a graça. Então tem que ler folha por folha da história. E essa história você está no meio. Nós vamos gravar essa fita para recordar uma obra que Deus tem feito entre nós. E essa fita que nós vamos gravar não é para engrandecer, exaltar aquele que está narrando, e nem mesmo o nome daqueles que vão aparecer nessa obra, mas essa fita é para ficar na nossa lembrança, uma obra que se tornou para nós inesquecível. E eu quero aqui agradecer a Deus, junto aos irmãos que participaram, e tenho certeza que todos aqueles que ouvirem essa fita vão sentir que nós servimos um Deus que nos abraça com misericórdia, que nós servimos um Deus que não nos deixa envergonhados e nem confundidos quando nós necessitamos dele. Antes de contar essa obra, eu quero aqui relembrar que em 1908, na cidade de Chicago, Illinois, está à disposição de toda a Irmandade nas congregações um livrinho chamado Mensagens, que Deus naquela época se usou de alguém para falar com o seu povo. E falando com o seu povo, Deus deixou ali registrado entre aquelas mensagens um trecho que dizia: todos serão perseguidos por causa do meu nome, cantarão ainda uma vez os meus cânticos entre as grades das prisões, mas será por pouco tempo, porque eu chegarei e vos tirarei para fora. Segundo isso que Deus falou nessa época, nós podemos provar agora que essa promessa, ela está viva entre nós. Irmãos, eu quero relatar nessa fita a todos quantos esse testemunho ouvirem, esse testemunho que nós estamos aqui gravando, é para ser distribuído entre aqueles que participaram dessa obra. E se caso essa gravação for à mão de mais alguém, nós temos certeza que esse alguém não vai achar ruim de ter em mãos a gravação desta obra, mas vai também tirar proveito disso. Porque antes eu quero dizer que se um dia alguém não pegasse alguma coisa de escrever e não tivesse gravado, escrito na pedra, no couro, hoje nós não conheceríamos as obras que Deus fez no passado. Mas por alguém no passado ter gravado, ainda que não foi em fita ou não foi por som, mas por alguém ter gravado as obras do passado, hoje nós temos acesso a elas e é com elas que nós alimentamos a nossa fé e conduta. Eu agradeço a Deus por quanto nasceu na cidade de Itaciba o nosso irmão Antônio, num lar cristão, e ainda criança se mudou para Osasco, na cidade de São Paulo. Com 12 anos, ele obedeceu a Deus e, servindo ao Senhor e sendo fiel a Deus, passou o seu tempo servindo ao Senhor. No ano de 1983, nosso irmão Antônio, junto a alguns irmãos, por divina revelação de Deus, eles foram enviados numa cidade da Bahia, na cidade de Mortugaba. Por divina revelação, Deus mostrava que naquela cidade havia uma obra maligna, e aquela obra maligna atraía muita gente, muita curiosidade, e que em cima daquela obra maligna, Deus faria uma grande obra para o seu nome ser glorificado. No ano de 1983, junto a outros irmãos, nosso irmão Antônio, chegando ali, eles se depararam com um quadro muito difícil. Uma mulher que há muitos anos Satanás mantinha presa, e ela tinha sido presa numa jaula por determinação da justiça, porque os espíritos que tomavam ela, aquela legião, era uma legião de força maléfica, e ela sendo tomada por aquela legião, ela tinha um espírito muito agressivo, e a autoridade haviam feito uma jaula de madeira no meio de um pasto
dentro de uma casinha de adube. Eles colocaram aquela mulher enjaulada, e como um bicho ela ficava ali. Mas Deus, tendo enviado os servos de Deus, Deus prometeu que sobre aquela situação o Senhor faria uma grande obra. Os dias passaram e nossos irmãos, mês a mês, passaram a participar daquela missão, voltando ali mês a mês, e a dificuldade batia na porta, mas o Senhor dava força, e o tempo passou, e depois de 2 anos de missão, de viagem, de esforço, o Senhor então determinou que naquele dia, naquela viagem, o Senhor tiraria aquela mulher da jaula. A cidade parou, o povo que tinha curiosidade de ver aquela obra foram todos para aquele local, o delegado, as autoridades da pequena cidade, e o delegado dizendo para os irmãos: eu sei que vocês vieram trazer boas coisas para a nossa cidade, eu sei que vocês vieram aqui a mandados de Deus, eu sei de tudo, mas por ser determinação da justiça, que ela está dentro dessa jaula, eu preciso que vocês assinem para mim um termo de responsabilidade, porque se essa obra não acontecer, se essa mulher não for liberta, os danos que ela cometer fora dessa prisão, ainda que Deus já me mostrou no meio de vocês que existem sinais de Deus, mas caso contrário, ela fizer alguma obra maligna, vocês são responsáveis por aquilo que ela cometer. E o servo de Deus, assinando aquele termo, nosso irmão Antônio entrou para dentro daquela casa, e uma senhora magrinha, ela estava ali fora da jaula, quando as mãos daquela mulher enjaulada pegou-se aos braços dela, e parece que aquela virtude maligna transmitiu-se para aquela velhinha que estava ao lado de fora, e aquela que estava dentro da jaula caiu, se desmaiou, e aquela velhinha de fora, tomada por aquela legião, ela erguia os braços e dizia: ninguém vai pôr a mão nessa jaula. E o Senhor, dando ordem por irmão Antônio se afastar um pouco, esperar a ordem de Deus, Deus queria mostrar para aquele povo que aquela obra não era brincadeira e que aquela obra só Deus podia fazer naquela hora. O delegado, vendo aquilo, pediu para que um dos soldados tirasse aquela velhinha que estava de frente da jaula, atrapalhando a obra. E naquela hora que o soldado tocou a mão nela, ela bateu no soldado, ele caiu uns 2 metros para trás desmaiado. E tendo ali estado desmaiado no chão, o delegado pediu que eles avançassem e tirassem a velhinha. E mais 3 soldados avançaram e ela tornou a derrubar os 3 por terra. Então, quando viram que aquilo não era brincadeira, o povo correu uns para dentro dos carros, outros para debaixo dos carros, outros para o pasto. Tem gente que diz: eu não gosto de crente, mas nessa hora o crente serve para alguma coisa. Os que não eram crente fugiu tudo, só ficou os crentes nessa hora. Então, o Senhor, tomando ordem, disse para o irmão Antônio que podia avançar sobre aquela velhinha, que o Senhor repreenderia aquela legião que a possuía. E ela foi repreendida em nome do Senhor Jesus. O irmão Antônio, avançando sobre aquela jaula, usando de algumas ferramentas, começou a desmontar, e foi desmontando tudo. E quando ele ia desmontando, tirando aquelas madeiras, serrando, cortando, arrebentando, aquelas irmãs tomadas por Deus, com os véus na cabeça, falavam em língua, manifestavam a promessa, a virtude de Deus tomava naquela hora. Então o irmão Antônio, que não foi a primeira vez, pela interpretação de linguagens, ele entendeu que Deus falava na boca de uma das irmãs em línguas, e dizia assim: tira um véu da cabeça da minha serva, e veste sobre ela agora, dentro dessa jaula que eu vou fazer uma obra. E quando ele avançou sobre aquela irmã, e pegou aquele véu, a jaula já estando em parte desmontada, ele foi por cima. Quando ele levou o véu dentro daquela jaula para vestir sobre a cabeça daquela mulher possuída, aquela mulher pegou no véu. Quando ela tocou no véu, o Senhor libertou na hora. Aquela legião foi expulsa para o inferno, aquela legião foi embora por 7 caminhos. Aquela mulher, dando um grito, saltou fora da jaula, com o véu enrolado na mão, liberta por completo. As irmãs entraram, deram um banho nela, o povo lá fora esperava para ver aquele acontecimento. E quando ela já estava pronta para se apresentar para o povo, que ela foi saindo, o véuzinho enrolado na mão, ela parou a porta e pediu assim: eu quero sair junto com o irmão Antônio. O irmão Antônio pegou-se ao braço dela e foram os dois saindo. Depois de tantos anos possuída por aquela legião, depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, agora ela estava liberta por completa, saindo daquela jaula, o nome de Deus sendo glorificado na boca dos seus. Ela ergueu a mão para cima e disse: povo, vocês querem saber quem foi que me libertou? Foi Deus, através desse manto santo que está aqui na minha mão.
Nunca mais eu vou soltar esse manto. A virtude de Deus nesse manto me libertou por completa. E foi uma obra muito grande, uma festa entre os crentes e os não crentes. Todo mundo estava ali para glorificar a Deus. Foi uma obra que Mortugaba viu, que muitos viram, que você que está ouvindo essa fita vai ouvir também, está ouvindo, participando, porque o poder do nosso Deus, ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. Deus fez essa obra em abril de 1985, na cidade de Mortugaba. Não vamos relatar tudo, é uma obra muito grande, mas uma coisa nós sabemos, essa obra aconteceu, nossa irmã foi levada para Osasco, o Senhor chamou ela na sua bendita graça, serve a Deus na terra, liberta por completo, e o nome de Deus nessa fita está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por quanto o irmão Antônio, depois dessa obra, o Senhor enviou ele para o estado da Rondônia, e na cidade de Ariquemes ele foi habitar, onde o Senhor o levantou ali para cooperador da sua obra, e depois de algumas lutas, o Senhor o estabilizou no setor 6, existe uma igreja onde o servo de Deus atende, muitos irmãos ali congregam, uma obra muito bonita, e eu tive a oportunidade, no mês de maio de 1999, eu estive ali, conheci o servo de Deus, fizemos um laço de amizade, Deus fez muita obra, passei a amar a irmandade daquela cidade, bendito seja o Senhor, e o tempo passou, e depois daquele acontecimento, até negócio material eu fiz com o irmão Antônio, um homem muito honesto, muito justo, homem bastante crente, servo de Deus, e os dias passou, o irmão Antônio também veio até a minha casa, junto com ele nós fomos até Goiânia, e lá ficamos conhecendo, e fazendo intimidade com o nosso irmão Joel, que é meu tio, e ali em Goiânia, nós tendo feito intimidade com o servo de Deus, fizemos visitas, congregamos juntos, depois o tempo passou, o irmão Antônio junto à sua esposa, se hospedou também, teve a oportunidade de estar com o irmão Joel na sua casa, e os dias passou, e o irmão Joel agora no mês de julho de 2001, estando de férias do seu trabalho em Goiânia, ele pegou uns dias e foi até Ariquemes, passou 12 dias a visita do servo de Deus, visitando a obra de Deus ali em Ariquemes, passou 12 dias de muita alegria, ali na casa do nosso irmão Antônio, e os dias passaram. Eu agradeço a Deus por quanto houve um acontecimento de tristeza, mas para aqueles que são fiel a Deus e que têm um desejo de servir a Deus na terra, ainda que muitas vezes somos fracos, mas diz o Senhor em 7 de Apocalipse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu também te guardarei. A mocidade deve a preparar para a velhice. É bem verdade que a dificuldade está muito grande, porque em cima de uma terra pecaminosa, cheia de tanta impureza, as ofertas, os pratos. Mas vos digo uma coisa, que este mundo é uma bola de cristal. Por fora é muito bonito, mas por dentro é oco, é morte, é condenação, é engano. Quantos entrou nesta ilusão e hoje estão gemendo? Aleluia, o nome do Senhor. Porque lá no inferno Satanás fez uma reunião e disse para os seus adeptos: eu já dominei a juventude. Quantas mães chorando, quantos pais no desespero, procuram seus filhos, se encontra drogado, dominado pelos vícios da droga. Outros dentro de um hospital, o filho no isolamento com 19 e 20 anos, tomado pela AIDS. Outros viciados na cocaína, outros se suicidando, tirando a vida do outro. Quanta tristeza, que lixo virou este mundo. Criança de 13 anos de idade já é mãe. Calamanassa, Jesus. Mocidade, acorda. Isso tudo é momentâneo. O prazer da carne em segundos.
e depois acabou. Na hora que você tiver como um tapete, na hora que você estiver julgado, acabou. Os teus amigos te abandonam, a tua família não pode estar junto de você. Você ficará no isolamento e acabou a tua juventude. Tu não terá a felicidade de ter um matrimônio, de vestir de noiva, de vestir de noivo, ter uma festa, que o motivo da festa é você. Cuidado, no começo é tudo muito bonito, é uma bola de cristal, mas depois você vai só chorar e gritar pela morte e pedir a morte. Você não nasceu, não foi para ser derrotado nem derrotada. Para começar, quando tu estava no ventre da tua mãe, houve uma promessa de Deus na tua vida, que quando que tu era formada no ventre da tua mãe, e que eu formava as tuas pernas, eu conversava com meu filho Jesus, estas pernas vai andar na minha obra. Eu formava o teu corpo e falava, isso aí será o templo e a morada do meu espírito. Eu formava as tuas mãos, eu dizia, estas mãos vai tocar um órgão. Eu formava os teus lábios e dizia assim, eu vou ungir estes lábios com uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar. Terá o dom da pregação, terá o dom da revelação. Ungirei esta cabeça. E porventura Satanás não tem ódio de ti, quer te destruir, quer acabar com você. Acorde enquanto é tempo, este mundo está condenado, pois lá no inferno Satanás na reunião dizia, está tudo dominado. Dominei a juventude, cortei com os planos. Só que tem uma coisa, um dia houve um silêncio no inferno. Porque numa reunião da mocidade, a juventude estava tomada pelo Espírito de Deus. Um dava glória, outro falava na linguagem dos anjos, outros contavam a obra. Outros, pela minha palavra, era-lhe prometido uma grande exaltação. E Satanás soltou o último cartucho. Vamos criar uma música de sucesso, que esta até os crentes nós vamos dominar. Como? Fizeram uma música por nome de Tá Tudo Dominado. E começou a dizer, está tudo dominado. E quantos jovens cantaram e dançaram, não sabendo que Satanás lançou esse cartucho na intenção de dominá-los. Mas juventude de Deus, acorda, clama o sangue de Cristo Jesus, porque vocês serão dominados pelo Espírito Santo de Deus. Você será dominado pela virtude, pelo dom, pela linguagem, pelo desejo de fazer uma visita, pelo desejo de ver milagres, de ver obras na terra. Acorda, porque o dom de Deus está dentro do teu coração. Não faças como uma moça, que o meu companheiro, que atende a obra de Deus nos presídios, num domingo que ele foi entrando para atender um culto no presídio, ele foi passando perto de uma cela, tinha 8 rapazes e uma moça loira de 23 anos de idade. E a moça deu um grito e falou, irmão, por favor, eu quero ter uma palavrinha com o senhor. E o meu companheiro chegou e falou, pois não, filho, eu quero contar para o senhor que quando que eu era mais nova, a minha mãe arrumava roupa para mim. E no domingo de manhã eu mandava para reunião de jovens e menor. E quando que eu chegava, eu ia só para namorar.
E foi passando os dias. Quando chegava o dia da reunião da mocidade, eu falava: mamãe, é a reunião da mocidade, eu quero aquela roupa lá no shopping. Pegava a roupa mais cara, o sapato. A minha mãe não podia, mas ela fazia de tudo, porque era para me louvar a Deus, ela comprava para me incentivar. Eu punha aquela roupa, saia bonita, no meio do caminho eu enganava a minha mãe. Encontrava com as minhas amigas e ia pro cinema. Depois ia para o bar beber. E quando dava o horário que terminou a reunião, eu chegava na minha casa e a minha mãe perguntava se estava boa a reunião. Eu falava que estava. Eu inventava os testemunhos, eu inventava a palavra. E assim foi por várias vezes, mas quando que chegou um dia, irmão, eu saí com as minhas colegas, encontramos com os rapazes. E ali nós fomos beber, eles jogaram droga no meu copo. E eu perdi o sentido, jogaram nós dentro de um carro e saímos. E aqueles rapazes eram bandidos, eram assaltantes. E parou um carro, tentou assaltar. O homem desceu depressa, aqueles bandidos deu 3 tiros no cara e o cara morreu. Veio a polícia, pegou nós e jogou nós dentro da penitenciária, me enquadrou como assassina. Toda nós dá um desespero de morte. Hoje a minha cama é o cimento, o meu travesseiro é um tijolo e a minha vida acabou. Diz a mocidade que dê valor a esta graça. Não existe outro Deus, não existe outra felicidade, não tem outro futuro glorioso. A graça de Deus é para a eternidade. Mocidade, acorda enquanto é tempo. Deus proverá. Amém. Contentamento e as tuas lágrimas de benção sobre a sua casa. E lembrando dessas promessas, lembrando dessa passagem, também lembramos de uma obra em que Deus fez há muito tempo atrás, numa família que Deus o constituiu na terra. E a benção de Deus, tanto material quanto espiritual, pousou sobre aquela casa, em que nada faltava, carros, casas, dinheiro no banco, uma vida boa. Mas um dia, por promessa de Deus, numa palavra santa dentro da congregação, o Senhor disse que ia nos provar e que tudo que nós tínhamos Ele iria nos arrancar. E ao passar dos meses, papai tinha um bom emprego, tínhamos uma boa casa, tínhamos carros, casas, mas por promessa de Deus, aprovada, e que se nós amava a Deus somente na abundância, e que se na prova, na pobreza, nós também iríamos louvar o Senhor nos provou, e tudo que tínhamos, o Senhor começou a nos arrancar. Começou a arrancar os carros, papai perdeu o trabalho, e as coisas foram ficando difíceis para nós. E o papai batia de um lado, as portas não se abriam, do outro também não. Mas ainda tínhamos uma reserva no banco, mas por permissão de Deus, tudo foi se acabando. Eu um dia dentro da minha casa, meu pai olhando pelas mobílias, sobrava na cama, sobrava no chão, e o papai começou a se dispor tudo aquilo que sobrava, e vendo que não tinha mais nada, sobrou somente a nossa casa e poucos móveis, e papai devendo bastante, ele teve que vender a nossa casa. Fomos parar numa casa de aluguel muito simples, um sobrado muito humilde, e sobrando dentro da nossa casa uma mesa simples pequena,
um simples banquinho de madeira, mas ali nós dava glória a Deus. E passados os seus dias, nós buscando uma palavra, e Deus disse que a prova só estava começando. E me lembro como hoje, irmãos, daquela casa humilde, que papai conseguiu pagar só uns 2 meses de aluguel. Ao terceiro, ao quarto mês enviando, papai não conseguiu pagar mais. Mas dentro daquela casa, que sobrou somente aquela mesa pequena, aqueles 5 banquinhos de madeira, cama não tínhamos mais, era um colchãozinho fino no chão, frio, não tínhamos mais geladeira, não tínhamos mais fogão. O nosso fogão era um fogãozinho pequeno de 2 bocas, um botijão pequeno. Bebíamos água quente, e ao passar-se dos dias, a nossa água foi cortada, e a nossa luz também foi cortada, e a prova começou a aumentar na nossa vida. Mas o mais importante é que a glória, que o fervor e que a virtude que já está nos tomando, que já está nos envolvendo, que o poder de Deus não faltou na nossa alma. Por isso não para de dar glória a Deus. Seja o que você estiver passando, na maior dificuldade da tua vida, não para de dar glória, não negue o meu nome, seja fiel à minha palavra, porque eu vou ser fiel na tua vida, e tudo que eu te prometi, eu vou te conceder. Seja fiel, eu te amo, eu te amo. E nessa mesma prova, irmãos, perdemos tudo. E um dia dentro da minha casa, papai foi buscar uma palavra, era músico, tocava trombone na congregação. E aquele dia ele não levou seu instrumento, sentou no último banco. E na hora da palavra, o Senhor mandou uma palavra maravilhosa. E já no final da mesma, o Senhor disse essas palavras: meu servo, você que veio buscar a palavra a respeito da sua situação, diz Deus, a prova não vai parar, mas ela vai aumentar 7 vezes mais. Irmãos, a água cortada, a luz cortada, não tinha mais solução. O nosso alimento era uma garrafa de 2 litros e 5 copos americanos em volta da mesa. Eu, papai, mamãe, minha irmã, meu irmãozinho, nós dobrávamos o joelho e dávamos glória a Deus, e a virtude nos tomava, a linguagem manifestava nossos lábios. E me lembro, irmãos, que naquela mesma semana, a minha irmã, ela atravessando o corredor da nossa casa, ela veio a cair, e papai pegando ela perdeu todas as suas forças. Aos dias que veio pela frente, ela não se alimentava, porque não tinha alimento, e foi piorando a sua situação. E papai, vendo que não tinha jeito, levou ela para o posto de saúde, e do posto para a medicina. E o médico que nos atendeu disse: homem, você traz o morto para nós ressuscitar. E papai disse: por que, doutor? Ele disse: olha, tua filha está com leucemia crônica no sangue, ela tem 7 dias de vida. Mas Deus tinha feito uma promessa na nossa casa, e que nenhum de nós morreríamos enquanto não chegasse o tempo determinado por Deus, e que papai teria o prazer de ver todos nós dentro da congregação. E papai, pegando a minha irmãzinha sem força, levou para dentro da nossa casa. A sua coberta era um lençol muito humilde, um colchãozinho no chão gelado, nós sem alimento, bebendo água. Mas dentro daquela casa o morto ressuscitou, o paralítico andou, o canceroso foi liberto, e muitos milagres Deus fez. E passando a segunda-feira, papai olhando para sua mamãe, e que é muito longe, já não tinha mais contato, e uma grande saudade bateu na tua alma. Mas ele nada pôde fazer uma ligação, escreveu uma carta, porque já não tinha força mais para caminhar, querendo entregar o seu cargo, o seu ministério de músico. E naquele dia de segunda-feira já não tinha mais o almoço, não tínhamos mais a janta. Papai se envergonhou de pedir água para a vizinha, e olhando para sua mão esquerda, ele viu a sua aliança,
Ele pegou o seu par de aliança da mamãe e a dele, e naquela tarde ele vendeu o seu par de aliança e comprou alimento para nós se alimentar. Mas dou graças a Deus, irmãos, e porque a prova foi tão grande, que o alimento também veio acabar. A minha irmã colheu semente crônica no sangue, a nossa luz cortada, a nossa água cortada. E papai com nome sujo no Serasa, no SPC, não podia comprar, não podia vender. E a 50 metros da nossa casa tinha um supermercado. E papai fez várias compras naquele supermercado, mas ele não conseguiu pagar. Acima do supermercado, a 100 metros, ficava uma farmácia. E papai também fez várias compras naquela farmácia e também não conseguiu pagar. E no dia de terça-feira, o dono daquele supermercado bateu palma na porta da nossa casa. E meu pai foi atender. E ele jurou meu pai de alguma coisa. Ele disse que se meu pai não pagasse ele, algo poderia acontecer. Meu pai entrou numa aflição muito grande. Mas naquele dia de terça-feira à noite nós fomos congregar. E naquele dia tinha vários irmãos do ministério, vários anciões. E no momento da testemunhança, ao término da mesma, o nome do meu pai foi mencionado. Frente, ele foi levantado como encarregado de orquestra. A prova começou a aumentar dentro da nossa casa. No dia de quarta-feira também tinha culto. Os mesmos irmãos do ministério estavam presentes naquele dia de culto. E o nome da minha mamãe também foi mencionado. Ela foi levantada para a obra da piedade. Me lembro como hoje, quantas vezes a minha mãe ia nas reuniões do ministério. Ela apresentava as causas dos necessitados e juntamente com as tuas companheiras, ela chegava dentro da nossa casa com dinheiro, orava a Deus e dizia isso aqui é para o irmão José, para o irmão Pedro, para a irmã Maria, e nós bebendo água dentro da nossa casa. Mas não faltava o glória, não faltava o aleluia. O mais importante, irmãos, é que a fé não faltou do nosso coração. A esperança é que Deus ia aparecer por um caminho. Irmãos, eu me lembro como hoje, amanhecendo a quinta-feira, já próximos dos dias que o médico condenou a minha irmã morta, o dono da casa também bateu porta da nossa casa, bateu palma na porta da nossa casa. E disse para o meu pai: olha, seu Ezequiel, eu vou dar até o final de semana para o senhor me pagar o aluguel, porque se o senhor não me pagar o aluguel, eu vou te despejar. Irmãos, minha irmã desenganada, mas para ser despejado. Meu pai jurado de morte, não podia comprar, não podia vender. Mas naquele dia meu pai buscou uma palavra, e Deus mandou 23 de Salmo: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu vou mandar um anjo na tua casa, é um grande milagre, eu vou fazer. E por esse milagre muitas almas eu vou converter. A fé entrará na casa de muitos. E por onde você passar, e quem ouvir esse testemunho, ouvir esse milagre, eu também vou libertar. E meu pai veio para nossa casa feliz e contente. E chegando dentro da nossa casa, ele nos contou aquela palavra. E Deus tomava nós na virtude. E amanhecendo na sexta-feira, estava eu brincando na calçada. E quando chegou na hora do almoço, a nossa vizinha, por nome de Maria, chamou a minha mãe pelo muro, entregou um maço de almeirão. A minha mãe, com lágrima nos olhos, disse: mulher, você sabe que a minha luz está cortada, a minha água está cortada. Bate no liquidificador esse maço de almeirão com água gelada e passa para mim pelo muro. Eu me lembro que o nosso almoço na sexta-feira foi suco de almeirão e nós deu glória a Deus. Mas quando se aproximou 14 horas da tarde, eu estava brincando na calçada. Eu passou um correio e me entregou uma correspondência. E eu subi essa escada correndo. E meu pai estava sentado no banquinho chorando e dizendo: Deus, por que tanta prova, por que tanta luta? Eu nunca neguei o teu nome. Eu tenho um ministério para zelar. O meu nome está sujo, eu não posso comprar, não posso vender. O que vai ser de mim? E quando entreguei aquela correspondência, ele abriu. Estava escrito o seu nome: Senhor Ezequiel.
comparecer na agência do Banco do Brasil em 24 horas. Irmãos, o meu pai ficou preocupado, mas ele seguiu até aquela agência. E quando chegou, apresentou a carta para o gerente se levantou da sua cadeira, mandou meu pai seguir até o segundo andar. Quando ele mandou meu pai sentar, ele disse assim: é o senhor que é o doutor Ezequiel? Meu pai não estava entendendo nada, mas era um começo de uma grande obra, um começo de um grande milagre, como hoje para você que está ouvindo essa fita e que está presenciando essa gravação, sem nada premeditado, mas é um começo de um grande milagre na tua vida. Creia que tem anjo entre nós. É meu pai sem nada entender. Isso por que, doutor? Nunca ninguém me chamou de doutor. E o gerente disse: olha, doutor Ezequiel, nós não sabemos o que está acontecendo, mas foi enviado na tua conta uma quantia de 500 milhões de cruzeiro. Nós não sabemos quem mandou, mas está escrito assim: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Alamar salário, anta Jesus. Irmãos, papai saiu daquela agência do banco, pulando, salteando e dando glória a Deus. Mas ele esqueceu da palavra que Deus tinha mandado há poucos dias, que enviaria um anjo e que Deus seria o nosso pastor. E quando chegou dentro de casa, ele colocou aqueles maços de dinheiro em cima da mesa. Eu pulava, eu dava glória a Deus, manifestava a promessa, quem era selado com a promessa. Irmãos, oramos a Deus, e a primeira coisa que papai fez foi pegar um caderno, uma caneta, e começou a fazer uma conta. E só teve que pagar o supermercado, a farmácia, o Serasa, o SBC, e colocou embaixo: o que sobrar, nós viveremos o resto. E repartiu toda aquela quantia de dinheiro nos seus bolsos e saiu pela cidade. O supermercado ficava próximo à nossa casa. E quando meu pai cumprimentou o dono do supermercado, ele se assustou. E meu pai, com lágrimas nos olhos, disse: olha, Deus me preparou um dinheiro, eu estou te devendo e hoje eu vim saldar minha dívida. Ele olhou para meu pai e disse: seu Ezequiel, o senhor deve estar ficando louco, ou alguma coisa está acontecendo com o senhor. Mas hoje era mais ou menos 9 horas da manhã. Parou na porta desse supermercado um carro que eu nunca vi. E desceu um moço muito vistoso, muito bonito, me cumprimentou e disse assim: olha, quanto que o senhor Ezequiel deve nesse supermercado? Ele deve tanto, eu vim pagar a dívida dele. E fez uma despesa para você, eu só ainda não entreguei, porque os moços estão fazendo entrega. Assim que chegarem, eu vou entregar a despesa para o senhor. Mas ele disse que se o senhor passasse por aqui, era para falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Meu pai, sem nada entender, despediu daquele homem. A farmácia ficava a 50 metros. E meu pai, chegando naquela farmácia, cumprimentou o senhor Antônio. E pela mesma forma, o senhor Antônio disse: seu Ezequiel, era mais ou menos 10 horas da manhã. Parou um carro aqui na porta, me cumprimentou e pagou a sua dívida. E disse que se você passasse por aqui, era para mim falar que Deus é o nosso pastor e que nada nos faltará. Você está crendo nisso, irmãos? Que Deus é o nosso pastor, que até hoje não faltou a luta, não faltou a prova, não faltou a calúnia, não faltou o choro na tua vida, mas não vai faltar a libertação para a tua alma, não vai faltar alegria para te abraçar, não vai faltar anjo para andar junto com você. Mesmo que muitos se caluniam, é que o mundo te abandona, é que você se sente sozinho. Eu estou junto de você. Não vai faltar a minha presença, não vai faltar a minha virtude e não vai faltar o meu poder. Creia, irmãos. É que através desse testemunho eu já estou virando o teu cativeiro. Irmãos, e não parou por aí. Papai conseguiu até o centro da cidade, entrou no escritório do SPC do Serasa que ficava junto, cumprimentou a moça que ficava na recepção e passou os seus dados e disse: eu estou devendo aqui, eu tenho débito aqui e hoje eu vim pagar para poder limpar o meu nome. Ela pegou os dados do meu papai, olhou bem para ele e disse: o senhor não mandou nenhum filho, nenhum parente aqui
Graças a Deus, não mudei. Mas por que está acontecendo? Eu disse, olha, está constando aqui que a sua dívida foi paga hoje às 10h30 da manhã. Papai chorando, irmão, sem nada entender. Mas quando ele descia pelas escadas, o Senhor tocou na tua alma e falou no seu coração: meu servo, eu não falei que enviaria um anjo passar na tua casa, eu não mandei uma palavra, é que dizia que eu sou teu pastor, é que nada nos faltaria. A minha promessa está se cumprindo, a minha palavra está se cumprindo. E Deus começou a tomar papai e descer naquelas escadas, irmão. E quando chegou dentro da nossa casa, ele lembrou que ainda ia ser despejado naquele sábado. Já era tardezinha, ele chegou até a casa do São Antônio, e quando cumprimentou o São Antônio, ele já começou a dizer: ó, São Antônio, o Senhor fez uma obra hoje na minha vida. Passou um anjo, pagou o supermercado, passou um anjo, pagou a farmácia para mim, limpou meu nome, e hoje também Deus me preparou, eu vim pagar os meus aluguéis. Ele disse: olha, seu Ezequiel, olha, antes de você acabar de contar tudo isso que Deus fez, esse mesmo carro, é que esse anjo eu não sei, mas esse mesmo moço, esse mesmo homem, ele passou pela manhã aqui nessa casa, ele saudou seus aluguéis, ele mandou fazer uma reforma geral na casa. Ele disse assim: que Deus é o vosso pastor e que nada vos faltaria.